A administração de uma equipe da NBA é muito importante. Através dela, grandes times são formados, mas também ela pode acabar com o futuro rapidamente e muitas vezes uma decisão pode significar o sucesso ou o fracasso. E nesse vídeo, veremos 5 das piores decisões tomadas pela administração de times na história da NBA. Número 5. A troca entre Celtics e Nets. As trocas entre equipes são uma parte importante da NBA, e ou elas dão muito certo ou muito erradas, e essa em particularmente deu errada para o Nets. Eles queriam montar um time competitivo que pudesse disputar o título imediatamente, por isso trouxeram Deron Williams, John Johnson e Brook Lopez. Na tentativa de melhorar ainda mais a equipe, eles procuraram ao redor da liga por ofertas e acharam uma em Boston. Nessa troca, Brooklyn recebeu Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry e DJ White, enquanto Boston recebeu vários jogadores, mas o mais importante, 3 escolhas de primeira rodada e a opção de trocar a primeira escolha de 2017. O problema era que Pierce já tinha 36 anos e Kevin 37, e o pior, os dois jogadores jogaram por apenas uma temporada no Nets. Além disso, Deron Williams e John Johnson já não eram os mesmos jogadores de antigamente. O time do Nets então se tornou uma das piores equipes da NBA e nem poderia aproveitar o draft, já que todas as suas escolhas estavam com o Boston Celtics, com o time trazendo promessas como Jaylen Brown e Jason Tatum, enquanto o Nets continua sofrendo para ganhar. Ou seja, eles trocaram o futuro da equipe por uma ida aos playoffs, onde seriam eliminados no primeiro round, e depois nunca mais ganhariam nada, se tornando uma piada para o resto da liga. Realmente, trazer jogadores velhos em troca de futuras escolhas não parece uma das melhores trocas quando você realmente poderia usar essas escolhas agora. Número 4. O esquema de Kevin McHale e Joe Smith. O time do Minnesota Timberwolves havia assinado um contrato gigante com Kevin Garnett, o que dificultou muito achar e assinar com outras estrelas na agência livre, já que eles não tinham espaço no cap da equipe. Mas isso não foi o pior erro da administração de Kevin McHale. Em 1998, Joe Smith era agente livre e tinha ofertas de várias equipes, porém ele decidiu assinar com o Timberwolves por um salário bem mais baixo que o seu valor de mercado. Isso trouxe suspeitas, e nas próximas 2 temporadas novamente ele assinaria contratos bem baixos, mas em seu terceiro, a liga vetou depois que descobriram que na verdade ele e McHale haviam chegado em um acordo para adquirir os bird rights dele, e assim, depois de 3 temporadas, eles poderiam ultrapassar o limite do cap e assinar um contrato maior, algo que é altamente ilegal. Isso foi descoberto depois de uma briga judicial entre seus agentes que se separaram, e eventualmente, as investigações chegaram a documentos que revelaram o esquema entre o time e o atleta. Como resultado, seu contrato foi anulado e ele teve que assinar com o Pistons, enquanto o Timberwolves perdeu várias futuras escolhas de primeiro round e teve que pagar uma multa. Essa punição atrasou em muito o desenvolvimento do time, principalmente depois da saída de Garnett, já que eles perderam a chance de draftar jogadores ou fechar trocas envolvendo as escolhas, e o pior, eles prejudicaram o futuro da franquia por um jogador de apoio que mal era titular, o que só piora ainda mais o caso, considerando que pela próxima década ele seria uma das piores equipes da NBA. Número 3. Atlanta Hawks troca Bill Russell. Falar de drafts é complicado, porque quando um jogador chega da NBA, ninguém sabe se ele realmente vai ser o que se espera, mas existem alguns exemplos que não podem ficar de fora, tão grande foi o impacto do atleta na história, e esse é um deles. O Celtics, em vários momentos, teve grande sorte em trocas, como quando eles conseguiram Kevin McHale e Robert Parrish, criando um dos melhores times de todos os tempos, ou quando conseguiram Kevin Garnett e imediatamente foram campeões. Mas com certeza, a melhor de todas vem bem cedo na história do time, em 1956. Quando o Hawks ainda se localizava em St. Louis, eles selecionaram Bill Russell com a segunda escolha, mas decidiram na mesma noite trocá-lo por 2 jogadores e a 7ª escolha. Russell se tornou o pilar da maior dinastia da história, sendo um incrível defensor e ganhando 11 títulos em 13 temporadas, incluindo 8 seguidos. Mesmo que muitos argumentem que ele sempre atuou com futuros integrantes do Hall da Fama, a realidade é que ele foi o maior vencedor, sendo a principal estrela da equipe, já que a sua defesa colocava os Celtics em outro patamar e possibilitou que eles ganhassem todos esses títulos. Essa troca ainda é considerada como uma das piores de todos os tempos, tão grande foi a importância de Bill, e vai saber o que o Hawks poderia ter ganhado se eles tivessem mantido essa escolha. Número 2.
New York Knicks rejeita Julius Erving. Todos sabemos que Dr. J foi um dos maiores jogadores de todos os tempos, teve uma incrível carreira nos anos 70, ajudando a equipe do Philadelphia 76ers a ser campeão. Agora, e se eu te falar que o New York Knicks poderia ter adquirido ele de graça, mas rejeitou isso? Parece loucura, mas isso aconteceu. Em 1976, seguindo a união da ABA e a NBA, o time do New Jersey Nets estava com problemas financeiros, assim como todos os times da ABA que se juntaram à NBA, já que todos eles tinham que pagar várias taxas. Para piorar ainda mais, a liga impôs uma taxa extra que deveria ser paga ao New York Knicks, pela certa invasão de território que tinha ocorrido. E se não bastasse tudo isso, o seu principal jogador, Julius Erving, ainda queria mais dinheiro. Era bem óbvio que eles não conseguiriam pagar o Knicks, que era aproximadamente 4 milhões de dólares, e manter a sua estrela. Por causa dessa situação, então, eles ofereceram Erving para o Knicks como forma de pagamento. Porém, como sabemos, eles recusaram a oferta, então o Nets acabou vendendo os direitos do atleta para os 76ers pela quantia necessária para pagar a dívida. Agora imagine só o time que poderia ter sido montado, considerando que o Knicks possuía jogadores como Bob McAdoo, Spencer Haywood e Earl Monroe. Adicione o Julius Erving a essa operação e a equipe se torna o principal candidato ao título. Vários casos podem ser feitos, como o time preferir o dinheiro naquela época, que era muito. Porém, Erving vinha como um dos principais jogadores da ABA e a sua chegada no 76ers colocou o time em outro patamar. Imagine agora se o Knicks tivesse aceitado isso e o trouxesse de graça. Eles poderiam ter sido campeões naquele ano e quem sabe até ter formado uma dinastia dominando a NBA naquela década. Número 1. Portland Trail Blazers seleciona Sam Bowie. Novamente, lidar com drafts não é fácil e é difícil afirmar o quão bom um atleta será na NBA, considerando a quantidade de busts que existem, mas nesse caso, acho que uma exceção pode ser feita, porque o Trail Blazer deve se arrepender até hoje dessa escolha. A história da equipe com escolha já não é muito boa, considerando que eles draftaram um dos maiores busts de todos os tempos à frente de Kevin Durant, mas naquela época, todos colocavam Greg Oden na primeira escolha, então podemos dar um desconto, mas essa decisão ainda assombra os torcedores de Portland daquela época. Chegando no draft de 1984, o time já tinha um promissor jogador para a posição de ala armador em Clyde Drexler, e eles possuíam a segunda escolha daquele draft. Houston foi o primeiro e selecionou a estrela local Hakeem Olajuwon. Então a equipe apostou em Sam Bowie com a segunda escolha, deixando Michael Jordan passar, já que ele era da mesma posição de Clyde. O problema dessa escolha hoje é bem óbvio. Bowie teve uma carreira marcada por lesões que limitaram seu jogo e potencial, enquanto Jordan, se tornou o melhor jogador de todos os tempos, ganhando 6 títulos para o Chicago Bulls. E hoje, olhando para trás, os executivos da época falaram que se não tivessem escolhido Bowie, eles provavelmente teriam selecionado Charles Barkley, o que, convenhamos, não teria sido tão ruim olhando hoje. Porém, imaginar que eles tiveram a chance de selecionar Michael Jordan, mas preferiram alguém que nem quase atuou por eles por causa de lesões, deve ser horrível para os fãs, que podem apenas sonhar com a dinastia que poderia ter sido formada em Portland. E mesmo drafts sendo complicados, não podemos deixar que isso justifique essa decisão que teria mudado completamente a história da franquia e da NBA inteira. Uma decisão muda completamente a história de um time, e é claro que não podemos prever o futuro. A maioria delas são apostas em que um time perde enquanto o outro ganha, e nesses casos, todos eles perderam feio. Obrigado e até a próxima.